Fala galera, então mais um vídeo aí. Vamos falar sobre conceitos básicos da mecânica. Na verdade, esse aqui é o iniciozinho da cinemática, né? Cinemática é a parte que vai estudar os movimentos. Então a gente vai falar de velocidade, de aceleração, de deslocamento, intervalo de tempo, né? Então esse aqui é o início para a gente dar esse pontapé e começar a estudar esses movimentos, tá? E aí, olha só. Para a gente estudar o movimento, obviamente a gente vai falar de um corpo que se desloca, que se move, né? Então eu coloquei aqui para você a primeira relação que você precisa conhecer, né? A gente vai chamar de S0 e S as posições desse móvel. S0 é a posição inicial dele, ou seja, é a posição que ele tinha quando o seu cronômetro estava zerado, né? Quando você começou a marcar o movimento, onde ele estava. Esse é o S0. E o S é a posição final dele, a posição que ele vai chegar em algum momento, em algum instante. Tá? Bom, se eu diminuir a posição final dele da posição inicial, eu tenho justamente o ΔS. Eu vou ter o deslocamento, eu vou ter quantos metros ou quantos quilômetros ele se moveu. Tá? Por exemplo, você está numa rodovia aí, e aí lá no quilômetro 10 tem um caminhão, o caminhão está passando pelo quilômetro 10 e você resolve marcar o movimento dele. Então você dispara um cronômetro, no momento que você disparou, o caminhão estava passando pelo quilômetro 10. Então essa é a posição inicial dele, né, nesse movimento que você está estudando. Beleza. Aí daqui a algumas horas ele passou pelo quilômetro 110. Tá aqui. Então ele estava no 10 e ele foi até o 110 e levou um certo tempo que você marcou, né? Mas para eu saber o quanto ele se deslocou, é bem óbvio, né? Se ele estava no 10 e foi para o 110, ele se deslocou 100. Perfeito. Esses 100 quilômetros que ele se deslocou é justamente o ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Se eu diminuir a final menos a inicial, eu tenho exatamente o quanto ele se deslocou, que é o ΔS, tá? Então, por favor, não confundam isso. Posição final, posição inicial e ΔS. ΔS é o deslocamento. S0 não é o quanto ele andou. Ele aqui, S0 sendo 10, não significa que ele andou 10 km. Significa que ele estava na posição 10 km, tá? E ele vai para a posição 100 km. Por quê? Porque essa posição, né, essas marcações dessas posições, isso vai estar no que a gente chama de referencial. Sempre que a gente for estudar um movimento, a gente vai ter que atribuir o referencial. Por quê? Todo corpo que está em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro. O referencial, ele define essa situação, se o corpo está em movimento ou está em repouso. Porque sempre vai depender do referencial, tá? Então, por exemplo, você tá dando um passeio aí de carro com seu pai e você está sentado no banco do carona, seu pai está dirigindo e você está em movimento, né? Bom, vocês dois estão em movimento em relação a alguém que está parado na calçada. Eu estou parado na calçada, vejo vocês passando, então no meu referencial você está em movimento. Mas no referencial do seu pai, que está sentado ao seu lado, você está em repouso em relação a ele. Porque a distância entre você e seu pai não muda com o passar do tempo, né? O seu pai está parado ao seu lado, dentro do carro. Então, o referencial é uma espécie de ponto de vista, né? No meu ponto de vista, você está em movimento. Mas no ponto de vista do seu pai, você está em repouso, tá? Todo o corpo pode estar em movimento ou em repouso em relação a referenciais diferentes. Você agora que está assistindo esse vídeo aí, suponho que você esteja sentado aí numa mesa assistindo esse vídeo ou deitado na sua cama assistindo esse vídeo. E aí eu te pergunto, você está em repouso agora? Se você disse sim, está errado. Depende do referencial. A resposta é, depende do referencial. Sabe por quê? No referencial do Sol, por exemplo, você está em movimento. Porque você está na Terra e a Terra está girando em torno dele. Então, sempre vai depender do referencial. Tá bom?
Até a trajetória depende do referencial. Por exemplo, se eu estou dentro de um carro tacando uma bolinha para o alto, eu estou com velocidade constante dentro do carro tacando uma bolinha para o alto. Se a minha velocidade é constante, a gente vai ver isso nos vídeos posteriores, mas se a minha velocidade é constante e eu taco a bolinha para o alto, essa bolinha sobe e volta para a minha mão. E aí no meu referencial, o que está acontecendo com essa bolinha? No meu referencial, essa bolinha sobe e desce. A trajetória dela é vertical. Né? Eu estou vendo uma trajetória vertical aqui, ó. Certo? Agora, no referencial de uma pessoa que está na calçada, ela está vendo eu dentro do carro me movendo aqui, o carro está se movendo, eu taco a bolinha para o alto e o carro está andando para frente. Então, na verdade, ela vai ver um movimento parabólico. Quer ver? Eu vou desenhar para vocês verem. Aqui, ó. Imagina que eu tenho um carrinho aqui, aí a bolinha, ela sobe aqui, só que o carrinho está andando para lá, ó. Então a bolinha subiu e vai voltar para cá. Né? Eu taquei para o alto e peguei de volta. Eu comecei a tacar ali, peguei aqui. Então a bolinha fez isso, ó. Para quem está de fora, a pessoa vê uma parábola no referencial de quem está de fora. Mas no referencial de quem está dentro, né, do carro, junto com a bolinha, essa trajetória ela é vertical. Então a trajetória também depende do referencial. Né? Também depende de quem está olhando. Quem está junto com a bolinha, você está dentro do avião, né? Se você deixa uma bolinha, um copo cair no avião, ele vai cair no teu pé aqui. Você vai ver que ele caiu reto. Mas você está dentro do avião, né? Se uma pessoa estivesse vendo essa trajetória, ela veria o copo caindo e andando para frente, ela veria uma parábola. Né? A trajetória do corpo também depende do referencial. Show? Para a gente, o que vai ser o referencial, basicamente? O referencial ele vai ser uma régua onde você vai poder botar um objeto lá, né? E você vai poder marcar as posições desse objeto. Então, sempre um carro se move numa estrada, tal. Você pode adotar o seu referencial. O referencial ele é arbitrário. Então, você imagina o referencial na estrada, né? Uma régua e, sei lá, você pode atribuir o zero onde o carro começou, se ele não disser, se ele não falar. O carro começa da posição 30, aí ele está dando o referencial dele. Né? Mas se ele não der o referencial, você tem lá um carro, você atribui o zero para onde ele está. E aquilo ali vai ser o teu referencial. Teu referencial é uma régua, onde você tem as marcações das posições, e um cronômetro, que é o que você vai marcar o tempo. Isso é o referencial, certo? E a gente sempre vai adotar o referencial inercial. O referencial em repouso ou em velocidade constante. É o referencial que a gente vai abordar, na maioria das vezes, para a gente estudar o movimento de uma partícula. Tá bom? Então isso aqui mais para frente vai ficar um pouco mais claro. Mas o referencial, basicamente, ele é um ponto de vista. O corpo pode estar em repouso ou pode estar em movimento em relação a referenciais diferentes. Maravilha. Aí a gente, então, pode entrar no estudo da velocidade, né? Que é algo que você visualiza no seu dia a dia, que você tem contato já no seu dia a dia, mas aqui a gente vai falar de um pouco mais técnico, né? Porque a gente vai falar da definição da velocidade e das unidades que a gente usa. Bom, velocidade ela vai ser a taxa de variação da posição. Então, suponha que esse caminhão aqui que eu estava conversando com vocês, ele andou 60 km a cada hora. Eu vou escrever assim, ó, 60 km por hora. 60 km a cada hora, isso aqui é uma taxa que diz quanto que a posição varia com o passar do tempo. É uma taxa de variação, né? A posição varia sempre 60 a cada hora. Taxa de variação da posição pelo tempo é a velocidade, tá? Agora, como é que eu vou encontrar essa velocidade? Basta eu pegar a distância que o carro percorreu, né, o deslocamento dele, e dividir pelo intervalo de tempo, pelo tempo gasto por ele.
Então, vamos supor que naquele meu exemplo, o caminhão, ele andou 100 km, né? Ele andou 100 km em 2 horas. Daqui até aqui. Ele saiu da posição 10, foi para a posição 110 e ele gastou 2 horas. Vamos supor que você marcou isso no relógio, 2 horas. Eu posso calcular a velocidade média desse caminhão. Velocidade média vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, se ele foi do 10 até o 110, ele percorreu 100 km e gastou 2 horas. Portanto, essa velocidade média dele vai ser 50 km por hora. O que é a velocidade média? Vai ser o espaço sobre o tempo, né? O deslocamento sobre o intervalo de tempo gasto. A velocidade média é a velocidade que, em média, ele percorreu um trecho. Você pode pensar assim, caramba, será que o caminhão ficou daqui até aqui sempre a 50 km por hora? Não teve um trânsito, não teve um sinal, não teve nada que a velocidade dele pudesse alterar? Claro que não, né? A velocidade dele mudou, obviamente. Em algum momento aqui ele esteve mais rápido, em algum momento ele esteve mais devagar, por N motivos. Ele parou para abastecer, né? O motorista parou para fazer um lanche, e depois a estrada estava livre, ele acelerou um pouco mais. Enfim, a velocidade dele varia ao longo desse trecho. Mas a velocidade média é um único valor que, em média, ele percorreu aquele determinado caminho. Então, isso é a velocidade média. É você pegar toda a distância que ele percorreu e dividir por todo o tempo que ele gastou. Até o tempo que ele parou para lanchar. Naquele intervalo de tempo, o deslocamento dele foi 0. Se você pegar toda a distância e todo o tempo da viagem, você descobre, então, a velocidade média daquele trajeto. Tá bom? Velocidade média é diferente de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade em cada momento. A gente vai calcular lá na frente, quando a gente começar a falar de movimento uniformemente variado. Nem tanto na frente assim, mas a velocidade instantânea é a velocidade que ele tem em cada instante do movimento. Por exemplo, é a velocidade que marca o velocímetro do carro. Você está lá dentro do caminhão, na hora que você observa o velocímetro, se ele está marcando 67 km por hora, aquela é a tua velocidade naquele momento. Aí 1 minuto depois ele acelerou um pouquinho, já foi para 75, a tua velocidade instantânea naquele momento é 75. Então a velocidade instantânea é a velocidade que o cara tem em cada instante, certo? A velocidade média é a velocidade que, em média, ele percorre um determinado trecho, um determinado caminho. Tá bom? Bom, qual é a unidade de velocidade que a gente usa? Quilômetro por hora é uma unidade que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Então a gente vai usar bastante porque é uma unidade usual aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, são milhas por hora, né? Lá eles trabalham com milhas por hora, o carro vem em milhas por hora. É a unidade usual deles. A nossa unidade usual é o quilômetro por hora, certo? Então a gente vai usar muito quilômetro por hora. Só que tem uma unidade que é a padrão de velocidade, é a unidade do Sistema Internacional. A unidade do SI, que é o Sistema Internacional, é o metro por segundo. Então a gente tem que saber mudar de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Como é que eu faço isso? Para que o quilômetro por hora vire metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E para que o metro por segundo vire quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Esse 3,6 ele aparece porque o quilômetro são 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, na hora que você divide 1.000 por 3.600, que é transformar quilômetro em metro e hora em segundo, fica 1 sobre 3,6. Então daqui para cá você divide por 3,6. E o caminho contrário você multiplica. O 3,6 aparece por conta disso. Porque 1 hora tem 3.600 segundos, tá? E 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então olha lá. Essas são as duas unidades mais usuais. E eu estou te dando um macetinho aqui para você transformar direto. Ou seja, você está transformando o quilômetro em metro e o hora em segundo ao mesmo tempo. Com esse 3,6 aí,
que vai ser sempre 3,6, tá? Agora, eu posso te dar uma velocidade em outras unidades. Eu poderia te dar, sei lá, em centímetro por minuto, ou em milímetro por segundo, ou em quilômetros por segundo, ou em hectômetros por hora, né? Não é muito usual, mas a velocidade é uma taxa que indica quanto que o cara se desloca com o passar do tempo. Eu posso brincar com qualquer uma unidade de comprimento e de tempo, certo? Bom, aí, por isso você precisa saber converter essas unidades. Então, tá aqui aquela regrinha, né, que a gente tem para as unidades do deslocamento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades que mais aparecem. Na verdade, o que mais aparece para você seria o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Essas daqui são as que mais aparecem, na verdade. E toda vez que você pula uma casinha para o lado, você multiplica por 10. Toda vez que você pula para o lado, você multiplica por 10. Toda vez que você pula para trás, você divide por 10. Né? E o de tempo? Hora, minuto e segundo. Uma hora tem 60 minutos, então para você passar para lá você multiplica por 60. Um minuto tem 60 segundos, você multiplica por 60. O caminho contrário você divide. E aí você consegue converter de uma unidade para outra. Então, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui, para você visualizar tudo isso. Imagine aqui que um carro, um corpo qualquer, né? Um móvel qualquer, se deslocou 1000 hectômetros em 30 minutos. Depois ele percorreu 100 quilômetros em 30 minutos é muito pouco, vou botar 60 minutos. Depois ele percorreu 100 quilômetros em uma hora e meia, 1,5 horas. E depois ele percorreu 100.000 centímetros em meia hora. Em 1h30 de novo. Pronto. Tá aí. Tá? Eu quero que você calcule a velocidade média disso. Para eu calcular a velocidade média, eu quero em quilômetros por hora. Quanto vale a velocidade média desse cara em quilômetros por hora? Bom, para eu fazer isso aí, o que eu posso fazer é somar toda a distância percorrida e dividir por todo o tempo gasto por ele, né? Só que eu não posso sair somando unidades diferentes. Eu preciso primeiro passar para as unidades corretas ou para a mesma unidade. Então, como eu quero em quilômetro por hora, eu vou passar tudo para quilômetro, tudo para hora, né? O hectômetro, para ele virar quilômetro, aqui ó, é só pular uma casinha para trás. E toda vez que eu pulo uma casinha para trás, eu divido por 10. Então, 1000 hectômetros, se eu passo para quilômetro, divido por 10, isso aqui vira 100 quilômetros. Esse cara aqui é o 100 quilômetros. Né? 100 quilômetros já está em quilômetro mesmo. Agora, centímetro. 100.000 centímetros. Para eu passar para quilômetro, eu tenho que pular 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou ter que dividir por 10, 5 vezes. 100.000 centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Certo? Porque eu fui pulando, só você ver quantas casas você pula. 1, 2, 3, 4, 5. E dividir por 10 é só ir cortando zero. Se eu tenho que dividir por 10 5 vezes, eu vou ter que cortar 5 zeros. Tá? E o tempo aqui? 3, isso aqui também é 1 hora, 60 minutos, porque para o minuto virar hora eu divido por 60, 60 dividido por 60 dá 1. Então isso vai dar 4 horas. E nesse total aqui deu 100 mais 1, 201 quilômetros. Certo? 201 quilômetros em 4 horas. E aí como é que seria então a velocidade média desse cara? A velocidade média vai ser os 201 quilômetros dividido por 4 horas. E isso vai dar 50,25
quilômetros por hora, tá? Se eu quisesse passar para metro por segundo, eu teria que dividir por 3,6. Esse número aqui não é muito legal dividir por 3,6, né? Não vai dar um número certinho. Mas existem números que aparecem direto. Por exemplo, ó, 18 km por hora. 18 km por hora corresponde a 5 metros por segundo. 36 km por hora correspondem a 10 metros por segundo. Depois vem os 54 km por hora. Aparece muito, que corresponde a 15 metros por segundo. São os números que dão redondinho, né, naquela conta ali. 72 km por hora, que corresponde ao 20 metros por segundo. Depois vem o 90 km por hora, que corresponde a 25 metros por segundo. E o 108 km por hora, que corresponde a 30 metros por segundo. Esses valores aqui, ó, aparecem muito. Você pode perceber em casa que se você dividir esse cara por 3,6 dá 5, e se você multiplicar os caras de cá por 3,6 vai dar os caras de lá. Então esses números aparecem demais nas contas, que é justamente para que você possa converter e dar um número certinho, tá? Então essa unidade é a unidade padrão, você só vai converter se o cara pedir, tá? Normalmente a questão ela vai te pedir: calcule em quilômetro por hora, calcule em metro por segundo. Você muda quando a questão te pedir. Maravilha? Então, para esse iniciozinho de cinemática, esse é o nosso primeiro vídeo aí de cinemática. Acho que tá legal. Valeu, galerinha. Então, fico por aqui e até o próximo episódio.